Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco mais se o tráfego é ou não um fator de posicionamento. E por que a gente voltou com esse assunto? Porque recentemente um usuário questionou o Google sobre isso, né? E o Google acabou dando uma resposta bem enfática. Vamos dar uma olhadinha aí. Então repara que o usuário questionou ali se, pode o tráfego de referência ser considerado um fator de posicionamento? E o Google lá embaixo simplesmente colocou ali como não. O tráfego para um website não é um fator de posicionamento. E aqui eu acho que vale a pena analisar alguns pontos, principalmente que a resposta do Google nesse caso foi bem estranha, né? Foi um pouco dúbia, mas historicamente eles costumam fazer isso, até porque os fatores de posicionamento são guardados a 7 chaves e eles não vão ficar explicando isso para qualquer um. Então vamos lá, acho que o primeiro ponto para a gente poder validar aqui é o usuário perguntou se o tráfego de referência era ou não fator de posicionamento. E o Google foi lá e respondeu simplesmente falando que o tráfego não era, tá? Então vamos passar alguns pontos aqui para a gente entender. O tráfego é ou não um fator de posicionamento? O Google sempre respondeu que não é um fator de posicionamento e, pessoalmente, o que eu acredito? Eu realmente acredito que o tráfego não seja um fator de posicionamento direto, mas o tráfego é um fator de posicionamento indireto. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de tráfego que o seu site tem, principalmente se o seu site for bom, tiver um conteúdo legal, ele vai gerar outros fatores que vão te ajudar a posicionar, como por exemplo, links e conteúdo na própria página gerado pelo usuário. Então imagina que seu site é muito bom, o que vai acontecer? Os usuários vão começar a comentar, gerar conteúdo ali para você, você vai ter uma parte ali de freshness muito bacana no seu site e o pessoal vai gostar tanto do seu conteúdo que vai acabar colocando link em outros sites, que por consequência é um fator de posicionamento. Agora, o outro ponto é com relação à pergunta que o usuário fez. O tráfego de referência é ou não um fator de posicionamento? E é uma pergunta um pouco capciosa, porque a gente não sabe se o usuário está perguntando ali simplesmente o tráfego de referência ou a quantidade do tráfego de referência. Então, eu não tenho dúvida que a quantidade do tráfego de referência que vem para o seu site não é um fator de posicionamento direto. A priori, o Google não poderia nem ver esse tipo de informação, né? Mas, quando você fala em tráfego de referência, você tem que estar lembrando do quê? Tráfego de referência nada mais é do que o tráfego que vem de outro site através de um link. E os links são fatores de posicionamento. Então, o que a gente tem que validar nessa informação? Que não importa a quantidade de tráfego que vem através dessas fontes, isso não é um fator de posicionamento. Mas o tráfego de referência, se você considerar a quantidade de fontes ou a quantidade de referências, isso sim pode ser considerado um fator de posicionamento. Por isso que eu achei que a resposta do Google é muito simplória e ele poderia estar explicando um pouco melhor. Tudo bem que foi no Twitter, então a gente acaba dando um desconto aí porque são frases curtas lá. Então, recapitulando, o tráfego de uma maneira geral não é um fator de posicionamento para o Google, muito embora ele possa gerar fatores indiretos que vão te ajudar a posicionar. Então, você sempre tem que estar buscando ali tráfego, principalmente um tráfego qualificado. E a segunda dúvida, eu acho que é mais importante ainda, é se o tráfego de referência é ou não um fator de posicionamento. Então, em termos de volume, ou seja, a quantidade de tráfego que chega do seu site, não é um fator de posicionamento. Mas dependendo da diversidade, da quantidade de referências que você tem nesse tráfego, sim, isso pode ser considerado um fator de posicionamento. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.